eles são os melhores sensores de temperaturas. Então, eu quero explicar para vocês o que são termômetros metálicos, ou RTDs. Se você já viu algum forno de calibração, você vai ver que lá no forno de calibração vai estar escrito lá assim, ó, aferição de RTDs. Beleza? O que significa RTD? RTD significa Resistance Temperature Detector, ou seja, uma resistência que detecta temperatura. Beleza? Resistência que detecta temperatura. RTD. Como que ele funciona? Se você já estudou circuito elétrico, se você já estudou em algum momento circuito elétrico, você vai ver que existe uma característica dos resistores lineares. Ó, preste atenção que eu estou falando de resistores lineares. Beleza? Resistores lineares. Então aqui, ó, eu tenho a temperatura, vamos supor que eu estou medindo a temperatura, e aqui eu tenho uma resistência, certo? E você vai perceber que conforme a sua resistência ela cresce, a sua temperatura tende a crescer de forma proporcional. Então, o que os caras pensou? Isso se você já fez um laboratório de circuito elétrico, o primeiro experimento é esse. Você medir a temperatura do resistor e medir a resistência. E aí você vai aumentando a corrente, você vai vendo que a temperatura vai aumentando também. E a resistência, dependendo da resistência, você tem valores de temperaturas fixos. Tem valores de temperaturas que variam de forma proporcional. Então, o que o cara pensou? Cara, por que eu não posso utilizar a resistência para medição de temperatura? E o cara que pensou nisso, ele teve uma sacada gigantesca. Porque quando ele aplicou resistências metálicas para medição de temperatura, ele simplesmente revolucionou a leitura de temperatura dentro da indústria. Beleza? Revolucionou a leitura de temperatura dentro da indústria. Hoje os principais RTDs que existem são os PTs, é conhecido como PT100. O principal RTD existente hoje, ele é conhecido como PT100. Eu vou até fazer um experimento com vocês aqui hoje. Aqui eu tenho a imagem de alguns sensores de temperatura, beleza? Mas eu trouxe também aqui um pouco diferente, mas é um PT100 também. Não sei se vocês vão ver, ó. Mas esse aqui é um PT100. Nós vamos fazer um teste com ele hoje. E eu vou ensinar vocês a aferir um PT100 de forma rápida. Então tá aqui, ó. PT100. Beleza? Então o PT100 é uma resistência. Ele faz parte da família dos RTDs. A simbologia de um RTD muito parece a simbologia de um potenciômetro. O que é um potenciômetro? Potenciômetro é uma resistência variável. Você ali vai no cursor e varia a resistência. Então, por que a simbologia é parecida? Porque justamente conforme eu vou tendo uma mudança de temperatura, há também uma mudança de resistência. Conforme eu vou ajustando o meu cursor lá no potenciômetro, eu estou mudando a resistência, não estou? Então, conforme eu estou mudando a temperatura, o meu cursor agora é temperatura. Conforme a minha temperatura altera, a minha resistência também altera. E se eu conseguir fazer a leitura dessa resistência e converter essa leitura de resistência em corrente, consequentemente eu consigo fazer aplicações em controladores e uma série de outras áreas de controle dentro da indústria. Quais são as características dos RTDs e quais são os principais sensores RTDs utilizados? Primeiro, o material mais comum utilizado nos RTDs, que são termômetros metálicos de resistência metálica, é a platina. Platina é o material mais comum. E por que a platina é o material mais comum? Porque ele é um condutor metálico excelente, ele tem características lineares. O que é características lineares? Se eu voltar aqui nessa imagem, a gente vai ver aqui, ó, que conforme a minha resistência varia, a minha temperatura também varia de forma linear. Então, essa é uma das grandes vantagens. Por isso que controlar e fazer a leitura de temperatura num CLP, num controlador universal, é muito fácil, porque ele possui uma característica linear. E ele é estável. O que é estável? Ele está sujeito, mesmo sujeito a várias intempéries e ambientes insalubres da indústria, ele continua e possui uma boa estabilidade. Ele não vai gerar e não possui erro. É muito difícil você conseguir danificar um PT100. É possível? Sim. Você pode conseguir danificar um PT100, mas que é difícil, é muito difícil. Beleza? É muito difícil mesmo você ir lá e danificar um PT100. Continuando. Os PT100s ou os RTDs,
eles são considerados sensores de temperatura com ótima precisão e ótima repetitividade. Então, eles são ótimos, eles são muito precisos, e quando eu falo de controle industrial, eu estou falando de um sistema que necessita ser preciso e também possui repetitividade. O que é repetitividade? Se você medir diferentes pontos com a mesma temperatura, ele vai te dar a mesma resposta, porque ele possui essa alta repetitividade, beleza? Tranquilo. Quais são os fios metálicos hoje que a gente vê nos RTDs? Porque você já descobriu que um RTD, ou um sensor de temperatura, nada mais é do que uma resistência. Eu tenho aqui dentro, ó, uma resistência. Beleza? Quais são as resistências? De que material é feito as minhas resistências? Preste atenção nessa parte, porque é justamente aqui que vai dar uma luz aí para você entender as siglas de sensores de temperatura. Primeiro, platina. Platina é uma resistência utilizada para medição de temperatura. É um material utilizado para fabricação de resistência com finalidades de medição de temperatura. E geralmente a platina consegue medir temperaturas que vão de menos 184 até 648 graus Celsius. É muito difícil você encontrar algum processo industrial que utiliza temperaturas superiores a essa. Muito difícil mesmo. E eles são lineares. Lineares, novamente, eu volto aqui e mostro para vocês esse gráfico. Então, a platina é um dos materiais. Segundo material, níquel. O níquel, ele é um material que não é linear e ele só consegue, assim, na realidade, ele é um material linear, mas a partir de 300 graus Celsius, ele é não linear. Então, se você precisa medir temperaturas acima de 300 graus Celsius, o níquel, como filamento ou como metal resistivo no seu sensor, não é recomendado. Beleza? E eu tenho o cobre. O cobre não consegue fazer leituras acima de 150 graus Celsius. Então, mediante isso tudo, o principal metal resistivo utilizado nos sensores de temperatura é a platina. Grava aí, ó. O principal metal resistivo utilizado para a construção de sensores de temperaturas industriais é a platina. Platina. Beleza? Esse é o principal. Agora, preste atenção nessa sacada aqui. Ó. Existem duas normas industriais que são padrões que foram criados para aferição de PT100. A primeira coisa que você precisa saber é qual é a diferença de aferir e calibrar. Calibrar é o seguinte, você encontrou o erro de um sensor e você vai lá e ajusta e retira esse erro. O erro supondo que é 5 alguma coisa. Aí, como você está calibrando, você vai pegar esse 5, que é o erro, e vai ajustar e fazer esse erro voltar a ser 0. Ou seja, ele volta a ser um instrumento preciso. Isso é calibração. Você calibra medidores de vazão, você calibra medidores de pressão, você calibra uma série de instrumentos. Agora, existe a aferição. O que é a aferição? Aferição é você encontrar o erro, e após você encontrar o erro, não tem como você fazer nada. É aquele erro, e se você quiser conviver com esse erro, você convive. Se não, você troca o seu instrumento de medição. Então, calibrar, encontrar o erro, corrigir o erro. Aferir é apenas encontrar o erro. Beleza? E na norma DIN IEC 751, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês agora, ó. Norma DIN IEC 751. Fala que a tolerância ou o erro máximo que pode estar em um medidor de temperatura cujo material resistivo é a platina é de 0,15 graus Celsius. Ou seja, se lá no local ou no processo que você estiver fazendo medição de temperatura tiver 30 graus Celsius, o erro máximo pode ser, o valor que tem que estar marcando lá, máximo tem que ser 30,15 ou mínimo 29,85. É o erro máximo para a tolerância A. Para a tolerância B é 0,30. Como que você vai descobrir qual tolerância você vai utilizar para medição do seu sistema? É olhar a necessidade de precisão daquilo que você está medindo. Se você estiver numa indústria farmacêutica, consequentemente, você vai ter que trabalhar com a tolerância A, porque você está falando ali que você pode mudar a composição de um remédio, de um produto. A mesma coisa numa indústria alimentícia. Agora, se você está numa usina, não importa, pode ser a tolerância B. Mas mesmo essas tolerâncias sendo diferentes, o erro é muito pequeno. Beleza? Então, tranquilo. Eu falei sobre calibração, aferição e sobre essa norma. Agora, vamos aqui entender por que eu falei disso tudo. A primeira coisa, PT100. O sensor mais utilizado no mundo para medição de temperatura industrialmente
é o PT100. Esse aqui, ó. Esse aqui é um PT100. Ah, eu já vi ele com encapsulamento diferente. Provavelmente você já viu mesmo, porque esse aqui é mais difícil de você ver. Mas é um PT100 da mesma forma, beleza? O que significa PT100? PT é platina, é a sigla para descrever que o material resistivo é platina. Então, toda vez que você falar lá PT100, PT1000, PT500, quer dizer que o material é platina. Pronto? O material mais utilizado no mundo é a platina. E o 100 quer dizer que a 0 graus Celsius, preste atenção nisso, eu tenho uma resistência medida de 100 ohms. Então, cara, olha que legal. PT100, termorresistência de platina, porque tem a sigla PT. E 100 quer dizer que a 0 graus Celsius eu tenho 100 ohms. Se eu colocar o meu PT100 no gelo e medir a resistência, tem que dar 100 ohms. Beleza? Aí, voltando agora na aferição. Quem acha, coloca aqui para mim, você acha que um PT100 ou um sensor de temperatura, ele é calibrado ou ele é aferido? Calibrar é você encontrar o erro e corrigir o erro. Aferir é você apenas encontrar o erro. Todo sensor de temperatura, ele é aferido. Você descobre o erro e você pergunta, ó, esse erro aqui vai te prejudicar? Porque se for te prejudicar, você tem que trocar o sensor de temperatura. Se for te prejudicar, você tem que trocar o sensor de temperatura. Porém, se ele não for prejudicial, você mantém aquele erro lá, não tem problema. Então, PT100, ou sensores de temperatura, cujo material é um material resistivo, você só afere, só encontra o erro, mais nada além do que isso. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho Ni50. O que é Ni50? Ni quer dizer que é níquel. Quer dizer que é níquel. Se é níquel, quer dizer que o material metálico resistível é feito da liga metálica níquel. E 50 quer dizer que a 0 graus Celsius, a uma temperatura de 0 graus Celsius, você tem uma resistência de 50 ohms. Então é muito fácil você conseguir fazer a aferição de um sensor. É muito tranquilo. Eu vou mostrar aqui para vocês agora como que eu faço a aferição de um sensor de forma rápida para verificar se ele está ou não está com erro. Beleza? Então, esses aqui são os dois pontos. Aprenda a fazer a leitura agora de sensores. PT100 platina, 100 ohms. Platina, 0 graus Celsius, 100 ohms. Ni50 quer dizer que o material é de níquel, a 0 graus Celsius está 50 ohms. Se for PT1000, é material de platina e quando tiver 0 graus Celsius, eu estou medindo lá no meu resistor 1000 ohms. É isso. Tudo bem. Agora entra um pouco matematicamente aqui. Eu não vou ficar muito na matemática. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, mas eu quero que você entenda. É possível você descobrir a resistência de um determinado sensor de temperatura, um PT100, por exemplo. É possível você descobrir a resistência do PT100 sabendo a temperatura? Claro que é possível. Como que você descobre? Se você tem a temperatura que está naquele ambiente atualmente, você consegue descobrir qual é a resistência. Dessa forma. Olha essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula diz que R é o que? A resistência que eu estou medindo é igual a R0. Vamos supor que eu estou fazendo a medição de um PT100. Beleza? PT100. O que é esse R0? R0 é a resistência de referência. Qual que é a resistência de referência de um PT100? 100. Olha aqui, ó. Resistência de referência de um PT100 é igual a 100 ohms. O próprio nome já te fala qual que é a resistência de referência. Beleza? Vezes 1 mais alfa. Esse alfa é um coeficiente de temperatura do material que você está utilizando e ele é tabelado. Vezes T. T é o quê? A temperatura atual. Qual que é a temperatura atual agora? Mais T0. O que é o T0? T0 é a temperatura de referência. O que é a temperatura de referência? Aí vamos voltar. A resistência de referência é 100 ohms. Mas é 100 ohms quando? Quando a minha temperatura é 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, eu tenho 100 ohms. Então, qual que é a minha temperatura de referência? 0 graus Celsius. Beleza? É dessa forma que você faz a conta matemática e descobre, consequentemente, qual que é o valor de qualquer resistência. Então, se você descobre qual é o valor de qualquer resistência, baseado nessa conta matemática, você consegue aferir qualquer instrumento se você sabe a temperatura atual. Entenderam? Entendeu? Aqui, ó, é aquele valor de alfa, que é o coeficiente de dilatação do material, é esse daqui, ó. Se for cobre, esse é o valor de alfa.
Se for níquel, esse é o valor de alfa, de alfa. Se for platina, que é o principal, eu tenho dois valores de alfa. Um valor de alfa é o considerado pela norma DIN 47760. O outro valor de alfa é aquele considerado pela norma IEC 751. Esses são os dois valores de alfa. Qual que você vai utilizar? Eu recomendo que você utilize o 392, que é a norma DIN 47760. Mas se você utilizar o outro, a diferença não vai ser grande, vai dar quase a mesma coisa. E se a sua resistência for de tungstênio, é 0,0046. Então, dependendo do material, você usa o alfa diferente. Aqui é uma outra forma de você descobrir a sensibilidade, eu não vou entrar nesse assunto. Eu tenho até um exercício aqui, ó. Um RTD apresenta uma resistência de 100 ohms e o alfa é 0,00389 a 0 graus Celsius. Calcule a sensibilidade do coeficiente. Tudo que você precisa fazer é aplicar nessa fórmula aqui. Aplicar nessa fórmula. Beleza? É bem tranquilo. Agora que vem o detalhe. Vou descartar aqui. Vou abrir aqui o meu programa. Let's Viewer. Aguarda um minutinho que eu vou... Agora vocês vão entender como que eu faço para monitorar e aferir um PT100 de forma rápida. Rapidão. Aí você tá lá na empresa lá, e aí o setor de qualidade fala assim, cara, o PT100 tá marcando temperatura errada. O que que eu faço? Aí você vai fazer isso aqui se você não tem um forno de aferição. Pessoal, não repara na bagunça aqui do meu sistema, que é a minha estrutura para ensinar vocês. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um copo de gelo. Entendeu? Eu tenho um copo de gelo. Eu tenho aqui também, ó, um multímetro, beleza? Cuja escala dele está 2000 ohms. Deixa eu destravar, deu uma travadinha. A escala dele aqui está 2000 ohms. Próxima coisa aqui que eu tenho. Eu tenho um sensor aqui, PT100. O que que eu vou fazer? Eu vou inicialmente colocar o meu sensor aqui dentro do gelo. Ah, Felipe, mas como é que você garante que aí está 0 graus Celsius? Gente, estudo. O gelo, ele... Funde? Quando vira água, vira gelo? Não, não é fundir. Esqueci. Mas quando a água vira gelo, o gelo está a 0 graus Celsius. Beleza? Se você estudar um pouco aí de física, você vai ver que está a 0 graus Celsius. Então, eu coloquei o meu PT100 ali. Quando eu olho, aí eu vou voltar aqui rapidão. Vou voltar aqui rapidão no slide. Quando eu vejo, geralmente o PT100, ele tem 3 fios. Tem 3 fios. Vai ser alto, você vai ver o desenho assim, ó. Esses dois aqui são comuns e a resistência está entre um comum meu e o outro fio. Beleza? Você pode olhar um exemplo aqui, ó. É isso aqui que é a ligação de 3 fios do seu sistema. O que que vai acontecer agora? Eu vou medir a resistência entre um desse comum, e o outro que não é comum. Quando eu olho aqui no PT100, eu tenho 3 fios. Deixa eu voltar lá na imagem para vocês. Aqui, ó. Quando eu olho aqui no PT100, eu tenho 3 fios. E ele já te ajuda. Vocês estão vendo aí, ó, na imagem, que tem 2 fios que tem uma listrinha vermelha e um terceiro fio que não possui a listrinha vermelha? O que que isso indica? Esses 2 fios que possuem uma listrinha vermelha é os fios que são comuns. Ou seja, se você colocar o seu multímetro para medir resistência entre esses 2 que tem a listrinha vermelha, você não vai medir resistência nenhuma, porque a resistência não está entre esses 2 fios. Para você medir a resistência, você precisa colocar o fio entre um fio que é o da listrinha vermelha e outro fio que é da listrinha branca aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o meu multímetro e eu vou conectar o meu multímetro, uma perninha do meu multímetro no vermelho listrado e outro na branca, e eu vou ver qual que é a resistência medida. Beleza? Preste atenção, ó. Pessoal, ó aqui, ó. As ponteiras, tá um conectado no fio branco e o outro conectado no fio vermelho com branco. O meu PT100 tá ali no copo de gelo. Eu sei que no gelo tá 100 graus Celsius. Agora vamos olhar qual que é a resistência medida. Qual que é a resistência medida? 100 ohms. Ou seja, PT100, o que que tá acontecendo aqui, ó? Eu tenho um PT100 e eu estou garantindo que ele está bom porque ele está marcando 100 ohms. Eu mexi aqui um pouquinho, pode ter encostado, mas se eu olhar aqui agora, ó, ele vai estabilizar. Deixa eu estabilizar aqui. Estabilizar. Beleza. Olha lá, ó. 100 ohms. Beleza? E então, Felipe, o que que isso tudo tem a ver? Deixa eu voltar aqui pro meu slide. O que que isso tudo aqui tem a ver, cara? Tem a ver o seguinte,
aqui, se você colocar lá na indústria, você tá lá na indústria, aí o setor de qualidade chegou e falou assim pra você, Felipe, a temperatura lá tá sendo medida errada, cara. Não tá medindo de forma correta, não. Tem alguma coisa esquisita lá. Vai lá e confere pra mim se o PT100 tá estragado. Você vai ser calmo, você vai certificar que aquilo que você está fazendo, medindo, é um PT100, beleza? Você vai pegar o seu PT100, vai colocar ele no gelo, pede o gelo lá na cozinha, no refeitório, coloca o seu PT100 no gelo, vai lá nos dois fios, o comum, entre o comum e o fio que está a sua resistência, e mede a resistência. Se ele der 100 graus Celsius, 100 ohms, quer dizer que tá ok. Então, o que eu estou garantindo aqui para vocês? Que essa resistência aqui, esse PT100, ele não está com problema. Se você colocar ele lá na indústria, ele não vai te gerar BO, ele não vai te gerar nenhum problema, porque ele está medindo corretamente. Entendeu? Ele está medindo corretamente. Pronto. É fácil aferir um PT100. O que acharam? Acharam fácil aferir um PT100, sim ou não?